nunca andaram num Cadillac. Não havia Cadillac naquela época. Mas Jesus andou num jumento. E Reagan prossegue no seu raciocínio. Bem, o jumento era o Cadillac da época, o melhor meio de transporte existente. Então Reagan, ele diz que Jesus era rico, era milionário, andava no melhor Cadillac da época, era o jumento. Mas ele se esquece que o melhor veículo da época eram as carruagens e não o jumento. Reagan diz, aqui neste livro, na página 47, A Autoridade do Crente, que tudo está sob o comando de Deus e que nós precisamos tomar posse da vitória. Ele diz aqui na página 47, o plano de Deus para nós é que governemos e reinemos em vida como reis. Olha, você tem que viver como rei. Governar e reinar sobre as circunstâncias, a pobreza, a enfermidade, tudo aquilo que possa constituir obstáculo para nós. Reinamos porque temos autoridade. Queridos, então ele diz aqui no livro A Autoridade do Crente, que você tem que ter uma vida como rei. Você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Você tem que desfrutar de tudo do melhor dessa terra. Mas, como nós lemos aqui no começo desse estudo, diz Jesus falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que ele possui. Kennedy Reagan está redondamente equivocado na sua teologia falaciosa. Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram isso. A Bíblia não ensina que o sinal de espiritualidade é você ter muito dinheiro. Mas Reagan, ele cai em contradição quando ele tenta se justificar neste livro aqui, O Toque de Midas, dizendo que o sinal de uma pessoa que anda com Deus não é a prosperidade. Certo ensinamento supõe que a prosperidade financeira é um sinal verdadeiro de espiritualidade. Certo ensinamento supõe, na página 140 ele diz, certo ensinamento supõe, mas esse certo ensinamento supõe é dele mesmo. Ele ensina essas coisas, ele ensinou essas coisas, e agora ele quer dizer que as pessoas que ensinam tais coisas estão equivocadas. Mas queridos, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Se você ficar com a palavra de Deus, você vai sentir a alegria, o gozo e a satisfação de servir um Deus Todo-Poderoso. Lembremos da palavra de um grande puritano americano, chamado Richard Sipes, que disse o seguinte: Cristo mesmo é nosso, no dividir de todas as coisas. Alguns homens têm riquezas, honras, amigos e grandezas, mas não a Cristo. Mas um cristão tem o próprio Cristo. Portanto, se para aquela pessoa falta aquelas coisas menores, que seria riquezas, honras, amigos, grandezas, ele tem a principal. Qual é a principal? A fonte, o oceano, aquele que tem todas as coisas, que é Cristo Jesus. Se você tem Cristo Jesus, você tem as coisas maiores. Esse puritano expressou de uma maneira bem simples a verdade da palavra de Deus. Reagan diz no seu livro, Eu Creio em Visões. Ele desafiou na página 25 do seu livro. Eu tento dizer às pessoas para as quais ministro que não acredite em alguma coisa apenas porque eu disse. Não é assim que se faz. Se não puder provar pela Bíblia o que eu disse, se o que eu disse é verdade, então elas não devem acreditar naquilo. Não devem aceitar. Eu não tenho direito de impor as minhas teorias, doutrinas ou qualquer outra coisa. Eu não quero empurrar nenhuma das minhas convicções aos outros. Vamos viver pela palavra de Deus. Bem, Reagan diz aqui na página 25 do seu livro, 25 da página do seu livro, Eu Creio em Visões. Ele diz, olha, se eu estiver pregando alguma coisa que não está em consonância com a palavra de Deus, vocês não devem acreditar. Então eu convido vocês a abandonar o livro Toque de Midas, A Autoridade do Crente, o nome de Jesus, Zoe. Abandone os ensinos de Kennedy Reagan, que é o idealizador da teologia da prosperidade. Fique somente com a Bíblia Sagrada. Ela é a fonte que te levará ao céu. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.